Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 As mãos erguidas, aleluia, igreja. Aleluia. Vocês, igreja, reage. Aleluia, aleluia. Viva Cristo ressuscitado. Viva Jesus ressuscitado.
Senhor Jesus, vencedor da morte. Aleluia, 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 aleluia. Feliz Páscoa, feliz Páscoa, brada. Brada, brada, reage, igreja. Palmas para Jesus, palmas pro Senhor, palmas para Jesus, palmas pro Senhor. Sentai-vos. Irmãs e irmãos, chegamos hoje, nessa noite, ao ponto de desdobramento, ápice do mistério da revelação. Até aqui, tudo o que aconteceu na história do Antigo Testamento era para preparar esta revelação de Jesus, o ressuscitado. Tudo o que aconteceu depois da ressurreição procede e brota do ápice da fé da ressurreição. Tudo caminha para lá e tudo procede de lá. Ele é o centro, ele é o ápice da nossa fé. As implicações concretas da vida de alguém que vive o segmento, vive a fé e o segmento de Jesus ressuscitado, precisa ser tomado sempre na linha da expressão ressuscitou. Associada a esta palavra ressuscitou está esta forte, decisiva identidade, palavra que se tornou selo do povo da fé, a Páscoa. Páscoa no aramaico, no hebraico, pechá, passagem. Impressionante, porque a palavra mais forte do Antigo Testamento é passagem. E a palavra mais forte do Novo Testamento é segmento do Senhor. As duas expressões indicam movimento. A fé cristã não é uma fé estanque em normas e regras já postas. Quem veio primeiro já descobriu o que é e simplesmente comanda para que os outros reproduzam-nas. Não, a fé cristã é um caminho de relacionamento com Deus, e fruto desse relacionamento, a gente vai conhecendo como Deus passou e passa, como Deus sempre realiza a sua ação pascal em nossa vida. O ápice dessa ação é o mistério da ressurreição de seu Filho Jesus, mas como também nós somos chamados a serem homens e mulheres pascais, homens e mulheres de passagem permanente, de movimento permanente, de dinâmica permanente, de discipulado, de segmento. A palavra apóstolo significa enviado, é discípulo que segue e é apóstolo que é enviado. Tudo movimento. E às vezes a gente transforma o cristianismo numa repetição enfadonha, que as crianças e os adolescentes acham uma chatice. E a gente não dá conta de comunicar a fé para as novas gerações em chave de movimento pascal, segmento
e discipulado. Se a gente desse conta de investir mais nisso, o cristianismo seria uma religião fascinante para as inquietações das crianças e dos adolescentes. Mas a gente prefere, por causa de nossa debilidade humana, manipular a religião e transformá-la naquilo que de pior pode ser uma religião: um engessamento externo de comportamentos para assegurar sistemas humanos, e não um movimento de descoberta da interioridade, onde Deus habita, onde o sopro divino se move, no ar que vai e volta e que gera movimento pascualizador permanente. Pensa. Nós mais velhos às vezes temos medo disso, porque isso desestabiliza as seguranças da gente. A gente fica sempre querendo dizer para os mais novos: mas cuidado, menino, cuidado, menino. E a gente deveria ensinar a aventura para os meninos. Vem comigo no Evangelho que tem um menino lá. Número 12 da página 104. Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 ao 9. João, o autor do Evangelho, é um adolescente que conheceu Jesus na sua tenra juventude, apaixonou-se e criou um vínculo de amizade e de encanto e de fascínio próprio de um adolescente, de uma jovem, de um jovem que não, quando ama, quando descobre o amor, não poupa, mas quer exaurir-se totalmente. E ele escreve assim a conclusão da caminhada do seu seguimento a Jesus. No primeiro dia da semana, leiam: Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Pedra retirada do túmulo. Maria Madalena, olha os elementos. Primeiro dia da semana, ela vai ao túmulo bem de madrugada, quando ainda estava escuro. O que sugere isso? Começo da semana, começo do dia, madrugada, momento em que a pessoa deveria estar toda ela inteira voltada para o sentido do viver, para o despertar, para o acordar, abrir a janela, fazer a higiene pessoal e pôr-se em movimento para a dinâmica da vida, do dia, da bênção do dia que brota, da semana que começa, da madrugada que abre para os primeiros raios do sol. Mas ela é movida na direção das perdas. Ela vai na direção do túmulo, de uma pedra. Maria de Magdala não é, para a convicção da imensa maioria dos teólogos, a mulher adúltera, mas ela representa seguramente todas as categorias das mulheres no tempo de Jesus e nos tempos de hoje. Primeiro porque Jesus constituiu discípulos e apóstolos, mas de madrugada quem está indo ao túmulo é uma mulher. Isso é importante. Porque as mulheres são mais dadas ao cultivo do afeto, mesmo depois de morto. Nós, às vezes, nós homens, tendemos a não cultivar o afeto nem enquanto ele está vivo. É das mulheres o zelo maior de serem melhores companheiras do pai e da mãe na doença,
do filho que está preso, do filho que está internado, não é? Predomina na sociedade esse zelo da mulher, mas também no cultivo da memória do túmulo, zelar da memória dos restos mortais. Maria vai ao túmulo. Era tudo movimento para começar um dia, mas ela vai na direção de uma realidade cruenta, que aqui você pode remeter Maria para a figura da primeira mulher, da mulher primordial, a Eva, que vai ao túmulo que está no Éden, onde o amor de sua vida, não o amor eros, mas o amor ágape e o amor filia, o amor de sua vida está enterrado atrás de uma pedra enorme. Às vezes, dos amores que cultivamos, o que sobram desses amores em nossas lembranças é uma grande pedra. Cadê fulana? Cadê fulano? A gente fala, eu pus uma grande pedra em cima desse nome. Não é assim? Mas é preciso retirar a pedra. E quando a gente quer, e quando o amor da gente move a gente a ser mais forte do que a morte, do que o túmulo, do que a pedra, a surpresa. Quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Quantos de nós desistimos do amor verdadeiro de um irmão, de uma irmã, de um pai, de um parente, de um familiar, de uma esposa, um esposo, porque a gente não teve coragem de visitar a pedra que a gente pôs em cima e descobrir que a pedra fora empurrada pela força do amor. E é interessante, porque a pedra aqui, ela foi retirada, não pediu esforço de nenhum discípulo e discípula de Jesus. Deus não pede de nós o que nós não somos capazes. Nós somos capazes de colocar pedras e às vezes não damos conta jamais de tirar as pedras. Às vezes precisamos de um longo processo de milagre e de cura para que as pedras sejam retiradas. O que acontece? Versículo 2. Então, leiam. Ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Aquele que Jesus amava, muitos estudiosos concordam que é o autor do Evangelho de João, que humildemente não quis dar o seu nome. E que é o adolescente que mais tarde é preso e que muito provavelmente é o que foi para a ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse. E que foi arrebatado até o céu, depois da subida de Jesus para o céu. Então, Maria de Magdala, ela vê o túmulo vazio, ela que era discípula do Senhor e foi declarada pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pasmemos, 2023 anos depois, foi declarada apóstola, não porque recebeu o título de apóstola na Escritura, mas porque o modo com que a Escritura fala dela é o modo com que Jesus descreve um apóstolo. Papa Bento diz, está a ideia e não a palavra. Eu acho tão sofisticado esse conceito de Bento XVI. Você encontra a ideia e não a palavra. E é preciso inteligência para alcançar a ideia que lá está. Não está a palavra, mas está a ideia. E é só uma sociedade machista, violenta, que tem medo de declarar as mulheres apóstolas e discípulas do Senhor. Embora na Escritura tenha a ideia, mas nós tínhamos medo. E o Chico, como bom, sangue
sangue flamenco, não teve dúvida de apresentar uma convicção que é antiga. Esta convicção de Maria Madalena como apóstola, ela é muito antiga na tradição do cristianismo. Apóstola do Senhor. Ela, como verdadeira apóstola, ela não cria encrenca, ela não é uma anarquista dentro da igreja, não é uma rebelde, porque teve uma relação de apostolado e de discipulado. Ela não é uma rebelde, ela vê a cena e percebe que precisa da referência institucional da Santa Igreja. Ela vai atrás da hierarquia, autoridade de Pedro e do afeto, o discípulo que Jesus amava. Porque quando a igreja se resume só à autoridade rígida da lei, da hierarquia, e perde o afeto, a igreja perde a identidade original dela. Mas também quando a igreja perde a autoridade e quer ser só afeto, ela perde a identidade dela. Mas isso, a igreja aqui é metáfora não é, figura tipo, é mais do que metáfora, é figura tipo, modelo para a mulher e o homem, para a esposa e o esposo, para o pai e a mãe. Quando você, pai e mãe, relaciona-se com seus filhos e perde a noção do equilíbrio entre a autoridade e o afeto, você desgraça a identidade sua de pai e mãe e torna infeliz o filho. Porque quem dá só lei e não dá afeto, fere, e quem dá só afeto e não dá lei, também fere. Está claro? Maria de Magdala é a mulher, aqui remete ao oposto de Eva. Ela vai ao encontro da igreja, ela escutou Jesus, viu Jesus constituir a Santa Igreja, e ela remete-se à igreja, embora ela pudesse ter saído dali e fundado uma religião para ela. Podia não? Tantos fundam as igrejas daqui para ali. E o que acontece? Vamos lá? Aquele que Jesus amava e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ela faz um diagnóstico grave e remete à autoridade da igreja. E o que acontece? Leiam. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Preste atenção no que vem. Pedro e o outro discípulo. Ele sempre se refere ao outro. Preste atenção na forma com que os dois reagem. A motivação dos dois é a mesma, mas as condições dos dois para chegarem ao lugar é diferente. Porque um é bem mais velho, está bem mais abatido e sofrido com a paixão, é Pedro. O outro é jovem. A motivação para enfrentar a realidade é a mesma, mas as condições são outras. E como lidar com isso? Versículo 4, leiam. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Na maioria das vezes na vida da gente, o afeto sempre chega primeiro. E a gente toma a solução imediata e apaixonada pelo afeto, sem o critério da norma. E é aí que a gente estraga os filhos. E às vezes estraga mais ainda os netos. Isso existe? Existe? O afeto sempre corre mais rápido. Chegou primeiro ao túmulo. E como é que o afeto se comportou? Leia. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Não entrou. É um afeto verdadeiramente educado para ser afeto. Isso a gente chama de maturidade.
quando você alcança o controle da responsabilidade sobre o afeto, sobre a liberdade, inclusive as condições físicas, orgânicas, de correr mais rápido que seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó. Você tem condições físicas, mas você não tem ainda os critérios, e ninguém tem, não é só você não, ninguém de nós temos as condições e os critérios todos para resolver as coisas do modo nosso. Nós precisamos do afeto e precisamos da autoridade. E aí ele vê, não entra, espera a autoridade chegar, espera o critério do discernimento, do aprofundamento, da compreensão, espera para que não enfrente o problema com o afeto, mas com o discernimento da razão, da inteligência, da compreensão das coisas. Pedro aqui poderia ser o intelecto e João aqui o coração. Duas dimensões também interessantes da gente holisticamente interpretar o texto. E acontece que, versículo 6. Leiam. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Brada. E entrou no túmulo. Ele chegou e entrou. Como o pai e a mãe. Não pede licença. Chegou e entrou. Chegou e entrou. Tem autoridade, tem responsabilidade, chega e entra. E o que acontece com ele? Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O Evangelho de Mateus, escrito pelo ano 85, o Evangelho de João, escrito pelo ano 100, cento e poucos. O Evangelho de Mateus fala que os judeus subornaram os guardas do túmulo e deram um dinheiro para eles soltarem a notícia de que o corpo tinha sido roubado. O João aqui escreve dizendo: o modo com que eu e Pedro encontramos o túmulo não é cena de crime, de roubo. Tinha um capricho, tinha um mimo. O túmulo aberto e a cena estava muito bem ordenada. O pano enrolado num lugar à parte e o pano que estava sobre o rosto de Jesus dobrado. Um ladrão de corpo não vai fazer isso. Ele profana tudo. Esta cena também mística é para você imaginar os anjos de Deus, ou, se você quiser mais poesia, o próprio divino Pai Eterno, sentado ao lado do túmulo de Jesus, ao lado da pedra onde Jesus estava, e o Pai Eterno lá senta, toca doce e suavemente o corpo do filho morto e sopra-lhe e desperta, dizendo: filho, vamos, acorda, passou. E começa a desenrolar as faixas, acorda, tira o pano. Imagina o abraço dos dois. Vamos embora, sai daqui. É o afeto. É quando a autoridade é autoridade com afeto, que não resolve as coisas pegando o defunto com o pano e tudo e jogando fora. Morreu mesmo, não presta. Mas um afeto que é uma autoridade que reconstrói com afeto, desenrolando. O seu afeto de pai e mãe tem que desenrolar o filho das faixas da morte que o envolveram. Amém? Amém. Você precisa experimentar a autoridade e afeto para desenrolar as faixas da morte que te envolvem, hora outra. Amém? Amém. Não fique só com a autoridade, não fique só com o afeto, os dois.
Só isso dará a você uma vida nova. Versículo 8. Vão. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Claro, o afeto é sempre assim, principalmente quando tem um conceito muito bacana na quaresma. A quaresma tem a finalidade de ordenar nossos afetos. O discípulo amado é um discípulo dos afetos ordenados. Ele viu, não entrou, depois ele entra, vê e acredita, porque é um afeto ordenado. O acreditar aqui está na acolhida e na compreensão de tudo quanto lhe fora ensinado ao longo do caminho que ele percorreu com o Senhor. Ele viu e acreditou. E conclui essa parte do relato do Evangelho. Se você continuar lendo, a próxima cena vai ser Jesus na beira do mar da Galileia e Pedro pescando, aquela cena da pescaria, e Jesus dialogando com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. É muito bacana, falando com a autoridade constituída a igreja, que Pedro precisava de amor. Autoridade sem amor é uma desgraça. Amor sem autoridade é fatalmente uma tragédia, tanto em quem ama quanto em quem é amado. Está assim de filhos pirados, porque só foram amados e não conheceram o varão, pai, a varoa, mãe, do lado deles. E Maria Madalena, com esse discípulo amado, os dois representam exatamente o homem e a mulher primordial, dois novos modelos para ser homem e para ser mulher, com afeto, com autoridade. Afeto, autoridade para criar uma realidade nova. Versículo 9, bradem. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Nós vivemos numa crise desordenada, uma crise exatamente por causa da ruptura. A experiência que nós tivemos nos últimos séculos e talvez até nos 2000 últimos, no último milênio, foi uma experiência muito dolorosa. A partir da decadência do Império Romano, os impérios cristãos na Europa trouxeram uma herança muito triste de um cristianismo bélico, guerreiro, violento, que desencadeou no que nós conhecemos hoje. E isso fez a gente ter gastura da norma, da regra e da religião, e pregamos um tipo de liberdade irresponsável, de anarquia, porque a religião serve para castrar, dominar, controlar, e a religião tinha que ser, religião assim não presta, tem que acabar com a norma, o negócio é ser livre, 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 afeto, afeto, afeto. Joga fora a autoridade, joga fora a responsabilidade. Nós precisamos recuperar a aliança entre afeto e autoridade, a responsabilidade e a liberdade. Enquanto nós não reconciliarmos essas duas dimensões, a da razão e a dos afetos, e ordenar isso para uma comunhão, nós não vamos acreditar segundo as Escrituras. Está claro? Esse tipo de religião, cristianismo permissivo que tudo pode, é um cristianismo mutilado da razão e da inteligência e da autoridade. Mas esse cristianismo rigorista, moralista, repressor, que é só norma, castração, repressão, controle de comportamento, esse cristianismo também é arame farpado que não leva ninguém a lugar nenhum. Para entender o que é o caminho novo, terminamos com um poema.
Volte à página 103, número 9. Carta de Paulo aos Colossenses. O que é a vida deste amado, discípulo amado, e dessa apóstola Maria de Magdala amada? Como é que deve ser a vida dessa pessoa que goza da graça de viver na igreja a experiência do que Cristo ofereceu, o afeto e a autoridade da igreja, o afeto e a autoridade da mulher e do homem na relação um com o outro e com os filhos? Leamos, bradem, irmãos. Se ressuscitastes com Cristo, Leia, igreja. esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O sucesso de seus filhos e de seus netos, o sucesso na vida depende da sua autoridade para dar-lhes a dignidade de vida na terra, mas não fazê-los destinados e projetados para aspirar às coisas terrestres, mas viver na relação com os bens daqui, aspirando às coisas do alto. Você sabe qual é o valor do seu afeto e da sua autoridade, de pai e mãe, de vovó, pelo quanto, e também como padre, na profissão sua, pelo quanto a gente dá conta de despertar no coração das novas gerações a capacidade de abrir uma janelinha para enxergar o futuro, as coisas do céu. Se o bichinho está com faro só nas coisas daqui, ó, da vitrine e da compração e da gastação, ou do celular, só nas coisas daqui, brigue com ele, mas desconfie de você também. Porque essa é uma aspiração que a gente transmite para eles. O ar que a gente respira dentro de casa, a gente compartilha esse ar, esse afeto, essa norma, e faz com que eles sejam um movimento maior, um pulmão da família, de um lar, um pulmão alargado, somado, aspirando coisas celestes. Amém? Amém. Termina. Quando Cristo, vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Cristo vai aparecer em seu triunfo e nós vamos aparecer com Cristo, revestidos de glória. Glória. E não de grife. De glória do céu e não de grife. Essa glória aqui é kenosis, é a glória da cruz, do esvaziamento, é o contrário da doxa grega, a glória mundana, a glória do mundanismo. E vou fazer uma provocação. Um cristianismo que não dá conta de enfrentar o grave problema do materialismo, do consumismo moderno, ele não tem autoridade para fazer crítica ao materialismo marxista. O materialismo marxista, comunista, ele não é mais grave do que esse materialismo moderno do consumismo. Esse reduziu os meninos e meninas a objeto de consumo compulsivo ou passivo, com o celular na mão e as redes. Num profundo mergulho num erotismo, numa pornografia ou numa violência. Para distrair precisa de violência.
jogos de videogame violentos, violentos, violentos. Não tem cabimento dizer que a gente é cristão porque prega contra o comunismo, o materialismo que é ateu, se a gente não tem uma palavra de enfrentamento com esse materialismo hedonista, erótico, violento, pornográfico, mundano, consumista, destruidor, predador do sistema que está aí matando a vida, a natureza e nós. Tá não? Tá não, igreja? Inteligência, gente. Precisa só de um pouquinho de leitura. Tiquinho. Para não cair, não botar um tapa de jumento e sair nas redes sociais, nas bolhas de WhatsApp, vendo só videozinho mastigado. Por favor. Não foca num trem que você tem que combater, não. Foca na graça que você tem que acolher e não gaste a sua energia combatendo o capeta. Gaste a sua energia acolhendo a graça, que o capeta vai vazar pelas beiradas. Não põe gás. A gente comentava as encenações da Semana Santa Católica, um apelo cheio de personagens do mal, do demônio, espíritos e demônio atingindo. Gente, a Semana Santa não é combate contra capeta. Semana Santa é combate para acolher a graça. Quem acolhe a graça, o mal vaza. Amém? Amém. Vaza. Capeta, você não precisa nem ficar falando demais nele, não. Até porque ele é pai da mentira, e ficar falando dele é mentira. Fala da graça, fala do amor. Amém? Então aspire às coisas celestes. Suavemente peça a Jesus para tirar dos seus olhos as vendas, o pano que está sobre os seus olhos, seu rosto, não te deixando enxergar a vida do Éden, a vida do jardim. Peça para Jesus para que sua alma expanda, dilate e que você contemple a maravilha de Deus na sua vida, no seu afeto, na sua inteligência, na sua capacidade de amar. Vamos lá, William? Vamos lá? Incline a sua cabeça, escute suave o som deste instrumento, convidando você a levantar os olhos para o alto e ver quão grande é o Senhor. Curta essa grandeza de Deus. Comece a inspirar e a expirar e a dilatar seu corpo, sua alma, expandir o seu ser no cosmo, no universo, e cante: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar as luzes, Léo, nas obras de tuas mãos, o céu azul no céu azul de estrelas pontilhado, de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. tá bonito, solte a voz. Então Minha alma canta-te, Senhor. Brada. Quão grande és tu, quão grande és tu. Novamente, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas,
nas matas e flores. O passaredo alegre ao sua cantar. O passaredo alegre ao seu Cruzando os montes, vales e florestas. cruzando os montes, vales e florestas. O teu poder mostrando a criação. O teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti. Senhor, Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medir o teu amor tão grande, quando eu medito teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar. Filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz verteu seu precioso sangue. Na cruz vertendo seu precioso Minha alma sangue. pôde assim purificar. Minha alma pôde assim purificar. Canta, igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. fique de pé, eleve as mãos para os céus. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier na glória, Quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, ao lar celeste então me transportar. o adorarei prostrado e para sempre. Adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Quão grande és tu, meu Deus, irei cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Continua suave, suave no seu afeto, firme na sua autoridade, na convicção que você tem, do que você crê. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço carinhoso e diga: não tenha medo, Ele ressuscitou. Abrace, não tenha medo. alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então Minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és Feliz Páscoa! O amor venceu! A vida venceu! Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor.